Direto da redação. Deixa eu conversar aqui virtualmente no Estúdio Vivo Digital com o economista Ranulfo Vidigal, já está comigo aqui. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ranulfo, tudo ótimo. Ranulfo, uma ocasião oportuna, você escreveu no Portal Viu o artigo Renda do Brasileiro e os reflexos da avaliação do governo Lula. O presidente está completando aí 6 meses de governo, agora em junho, nós vamos fechar o primeiro semestre. E aqui nesse artigo você traça uma avaliação do governo Lula, de certa forma, e cita uma pesquisa do IPESP que fez uma avaliação do governo Lula. Eu gostaria de saber o seguinte, Ranulfo. O Lula está sendo ufanista quando ele fala que o Brasil poderá crescer 2,3% com base nos números que você verifica até aqui? Bom, Roberto, a gente, para fazer uma análise coerente do processo desses 6 meses do novo governo, a gente precisa dividir o seguinte. Uma coisa é o crescimento em si, e nesse particular o presidente Lula está com a razão. As agências brasileiras e internacionais estavam muito pessimistas nos primeiros 90 dias do governo Lula, mas agora elas estão bastante otimistas, e um bom indicador é que uma agência internacional de risco acaba de melhorar a nota de crédito do Brasil. Bom, mas a gente tem que sempre dividir as coisas no seguinte: uma coisa é o crescimento, outra coisa é o sentimento do crescimento do brasileiro comum. Portanto, a gente tem que sempre fazer essa pequena digressão, essa pequena mudança. O que eu tentei interpretar nesse artigo exclusivo para o nosso portal é que, embora haja realmente uma perspectiva de crescimento, o sentimento efetivo na ponta ainda não chegou. Embora o governo tenha reajustado a tabela do imposto de renda, embora tenha aumentado em termos reais o salário mínimo, a gente tem ainda o sentimento da população bastante, digamos assim, ainda as pessoas estão olhando para ver se vão acreditar ou não de que esse crescimento que vai ocorrer chegue no seu bolso. Por que isso? Eu também expliquei no meu artigo mostrando como é que estão os componentes da inflação, né? E eu sei que você ontem, aliás, eu quero pedir desculpas porque ontem eu não consegui fazer o nosso bate-papo em função da minha voz, que está se recuperando, mas ainda está um pouco taquara rachada. Peço desculpas, mas ontem nós ficamos de conversar e eu sei que você ontem fez uma interessante matéria sobre a questão do botijão de gás. O botijão de gás é um item extremamente importante para explicar essa questão do que a população, do que o Lula está imaginando de crescimento, do que a população está sentindo efetivamente no seu bolso. Porque se o crescimento vier, mas a carestia não sair do povo, não sair do dia a dia da população, se o botijão de gás não cair para 70, 80 reais, se a carne de primeira e de segunda não caírem para um nível melhor, se o dólar não conseguir se manter aí como está hoje, a 4,80, se a gasolina não continuar caindo, aliás, a partir de hoje cai 13 centavos lá na Petrobras. Se isso não acontecer, o crescimento estatístico vai acontecer e o crescimento no bolso do povo não vai acontecer. É isso que eu busquei destacar nesse artigo exclusivo para o nosso portal. Ranulfo, ainda pegando um gancho aqui nesse seu artigo, nessa questão de carestia, essa questão do reflexo, do sentimento, do crescimento econômico com essa sensação de alívio no bolso do brasileiro, eu gostaria de chamar a atenção para um movimento que ocorre no estado do Rio de Janeiro nesse momento, que é uma greve de professores, os professores da rede estadual do estado do Rio de Janeiro.
estão de braços cruzados, estão em greve. E em algumas cidades, de forma assim localizada, alguns professores também estão em greve. Macaé, os professores fizeram uma passeata na área central, você confere a imagem aí, que reuniu quase 2.000, cerca de 2.000 professores, segundo a avaliação, que é a estatística que foi divulgada pelo sindicato, e você constata aí que realmente tem muita gente nessa passeata. Macaé deu 6% de reajuste aos professores, 6% de reajuste, os professores não tinham, os servidores de Macaé não tinham reajuste nos últimos anos, e eles reclamam, eles pedem ali melhores condições de trabalho também, escola, é uma pauta assim mais diversa. Eles pedem a continuidade do plano de cargos, carreiras e vencimentos também do magistério. Então é uma pauta que tem de vários tópicos. Mesmo movimento aí de professores, você se verifica na cidade de Carapebus, onde os professores pedem o pagamento do piso nacional, que é a mesma pauta, piso nacional da educação, é a mesma pauta dos professores do estado do Rio de Janeiro. Essa manifestação é na cidade de Campos, mas é de professores do estado. Aí não é da rede municipal, é da rede estadual de ensino. Esses professores que estão aí do CEP, aí é da rede estadual de ensino, é o que me parece. Mas eu só quero chamar a atenção pelo seguinte, Ranulfo, mostrar que o movimento grevista no seio do serviço público municipal no estado do Rio de Janeiro, ele pulsa e deve se agravar, porque nós vamos começar o ano de 2024 no Rio de Janeiro, segundo dados do governo do estado, com um rombo financeiro, um déficit de 3,6 bi. Há quem diga que esse rombo ele chega a 5 bi. Situação financeira do estado do Rio de Janeiro, particularmente, é muito sensível nesse momento e já se vê reflexos nos municípios. Questão de professores, Itapiruna, 3 meses de salários atrasados no noroeste do pessoal de servidor que é contratado. São Francisco de Itabapuana, 3 meses de salário atrasado também de RPAs. Na cidade de Campos, RPAs ganhando abaixo do salário mínimo. O prefeito aí na cidade, o Vladimir Garotti, anunciando que vai fazer uma correção agora para os RPAs. Que tinha gente, ele reconhece que tinha gente ganhando abaixo do salário mínimo, mas vai tentar equalizar. Então, Ranulfo, assim, é um cenário que eu estou desenhando aqui, essas citações, e é para mostrar o seguinte, que a vida não será fácil no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2020, a partir de 2024. Então, assim, o brasileiro, eu acho que essa sensação de que o crescimento de 2,6% do PIB, uma elevação do PIB, a sensação de crescimento no bolso do brasileiro ainda vai ser um pouco demorada, não, Ranulfo? Perfeita a sua análise, Roberto. PIB não paga a cesta básica, né? PIB, quando ele fica só no andar de cima, não adianta um PIB crescer e o governo federal continuar transferindo para os rentistas da dívida pública, como eu cito no final do artigo, 500 bilhões de reais, e os professores em escala nacional, os servidores públicos estarem insatisfeitos. Não adianta. PIB não paga a cesta básica. Essa é a questão muito importante da gente dividir, porque o mercado financeiro, que ganha muito dinheiro especulando, ele adora dizer que o PIB vai subir, que tudo vai ficar uma maravilha, e aí na prática a coisa não chega. O estado do Rio de Janeiro especificamente, complementando o seu raciocínio, de janeiro a abril, a principal arrecadação do estado do Rio de Janeiro, que é o ICMS, caiu 18%. E, consequentemente, a sua transferência para as prefeituras foi 18% menor, apertando o orçamento das prefeituras de um modo geral. Portanto, você está corretíssimo de antecipar as enormes dificuldades que o governo do estado do Rio de Janeiro tende a passar, e uma das saídas seria ele renegociar a sua articulação com o governo federal, por exemplo, no sentido de pagar sua dívida de uma forma muito mais suave. Essa é uma ideia, você não acha? Perfeitamente, Ranulfo. Assim, o entendimento entre o governo do estado e o governo federal
ele nunca foi tão necessário para a sobrevivência financeira do Estado do Rio de Janeiro. Porque assim, é uma dívida muito volumosa. O Estado do Rio de Janeiro está em recuperação fiscal e precisa realmente estabelecer esse diálogo. Só que, para me mencionar, Ranulfo, Luiz da Silva Jardim, ele diz aqui: estamos felizes em estar com você. Obrigado, viu, Luiz? A Vânia Santos, ela diz o seguinte: Roberto, acho que o brasileiro e o rádio devia falar sobre educação econômica. As pessoas precisam conhecer finanças, né, Ranulfo? É verdade. Excelente a ideia dela, mas principalmente as finanças do andar de baixo, de quem vive de salários, de quem vive com dificuldade. Porque normalmente o que a rede bancária quer nos fazer entender é como se nós fôssemos pessoas ricas que tivessem dinheiro sobrando para aplicar lá nas suas agências. O que está acontecendo é que o orçamento do brasileiro comum está cada vez mais apertado, né, Roberto? O Ranulfo, apertado, e a justiça no Brasil não está preocupada em defender a renda alimentar do brasileiro. Porque o Superior Tribunal de Justiça, à revelia do que diz o Código de Processo Civil, está permitindo o setor bancário, credores, bloquear renda alimentar e até aposentadorias para pagamento de dívidas. Isso assim, é impensável. Estão se inventando, está se preocupando cada vez mais em proteger a renda do banqueiro, a renda do andar de cima e vulnerabilizar a renda do andar de baixo, o Ranulfo. É impressionante. Perfeito. Eles querem tirar a insegurança do banqueiro e impor a segurança a nós todos aqui da Raia Miúda. Em Cabo Frio, o Orne Costa de Rio das Ostras está me informando aqui. Em Cabo Frio, município vizinho de Rio das Ostras, o gás de cozinha está sendo vendido a R$ 95,00. O problema do gás de Rio das Ostras está relacionado ao cartel. Ele está mencionando isso aqui pelo seguinte: ontem nós exibimos aqui o gás sendo vendido em Rio das Ostras a R$ 110,00. Em Itapiruna, R$ 75,00. Em Campos, a R$ 95,00. E o governo baixou o preço do gás de cozinha, baixou em tese o preço dos combustíveis. E as pessoas, elas começaram. Ele mandou foto aí, tem foto aí, tá aí, o Julião, foto que ele enviou? Mandou aí. Ele enviou foto aqui, ó, mostrando o seguinte: R$ 94,99. Isso aqui é Cabo Frio, né, ô Costa? Cabo Frio. E aqui ele manda aqui, vou tentar aproximar aqui. Ele tentou aqui, mas aqui está um pouco apagado, mostrando aqui o preço também do botijão de gás. Então, em Cabo Frio, você vê assim, região dos lagos, Rio das Ostras, o gás de cozinha chega a R$ 110,00, varia R$ 95,00, Campos R$ 95,00. Tá, olha a foto que ele mandou aí, que ele enviou, ó, de Cabo Frio. Assim, o preço, ele varia. O governo reduziu o valor para as distribuidoras, Ranulfo, mas esse preço ainda, em algumas regiões, não chegou ao consumidor. Roberto, assim, nem tomando um conhaque forte com essa friagem toda. nem tomando um conhaque dreia. E esse é o grande problema no Brasil, porque o governo adota medidas para reduzir, mas cartéis se formam entre comerciantes, entre distribuidores, para manter a margem de lucro, ou para aumentar a margem de lucro. O produto, o preço cai para eles, mas eles não repassam o preço ao consumidor. Isso me lembra o Plano Cruzado, quando tinha as fiscais do Plano Cruzado, as fiscais do Sarney. Você lembra disso? Para fiscalizar preço. Lembro. Preço de mercadoria, tabelamento. Elegeu muita gente, hein, Roberto? Um monte de prefeitos do MDB, do PMDB na época, alinhados ao governo Sarney. No dia seguinte, o Plano Cruzado foi para o buraco. Né? No dia seguinte, exatamente, a eleição, fez água. Os preços dispararam. O Ranulfo, uma outra medida importante, deixa eu só aproveitar você aqui, exibir a reportagem rapidinho. O preço da gasolina caiu, foi anunciado a partir de hoje, por favor. A
partir desta sexta-feira, a Petrobras vai reduzir em 13 centavos por litro o preço médio de venda de gasolina tipo A, que é a versão pura desse combustível, antes de receber os outros componentes, como o etanol, por exemplo. De acordo com a estatal, a redução do preço tem como objetivos principais manter a competitividade interna da companhia e o equilíbrio com os mercados nacional e internacional. Considerando a mistura obrigatória de 73% dessa gasolina A e 27% de etanol anidro, e se os demais agentes que constituem o preço final dessa gasolina continuarem os mesmos da semana passada, a Petrobras prevê uma queda de 9 centavos por litro no valor final para o consumidor. De acordo com a pesquisa semanal de preços da ANP, entre os dias 4 e 10 de junho, o preço médio da gasolina chegou a R$ 5,42. Agora, com a nova queda, o preço final para o consumidor deve ficar em R$ 5,33 por litro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Tá aí, Ranulfo. Será que efetivamente chega ao bolso do consumidor dessa vez? Olha o som do Ranulfo. De julho... Peraí, repete, Ranulfo. Vai do início, porque a sua voz sumiu Desculpa. Em 1º de julho, vai haver o que a gente chama de reoneração tributária dos combustíveis. Então, essa queda de 10 centavos, 9 centavos que está sendo imaginada essa semana, pode virar pó daqui 20 dias, 15 dias, porque o ICMS já aumentou agora e os tributos federais em 1º de julho vão voltar, principalmente sobre o combustível gasolina, o combustível diesel. Né? Portanto, toda essa melhoria de curto prazo, que é bem-vinda, pode virar nada daqui 10, 15 dias, 20 dias, com essa reoneração. E eu sugiro que a gente acompanhe aqui, meu amigo. Perfeito. Perfeitamente, Ranulfo. Obrigado, Ranulfo. Obrigado, Roberto, e deixo meu abraço, porque eu sei que na semana que vem você fará mais uma primavera. Um abraço. Obrigado, Ranulfo. Um grande abraço.